Oi, gente, tudo tranquilo, tudo bem, tudo certo? Espero que sim. Vamos lá, mais uma aula aí. Vamos continuar falando um pouquinho mais de globalização e vamos em frente, certo? E sempre lembrando para vocês, gente, dúvidas, posta na plataforma, tá? Sem problema nenhum. Ou até pelo WhatsApp também pode mandar algum recado aí, tá certo? Mas na plataforma é melhor. Vamos lá então. Globalização é um mundo interligado. E o que significa isso? Primeiro entramos na questão do espaço da globalizado, né? Não podemos deixar de falar da questão transformações políticas e econômicas ocorridas a partir do século XX. Lá pelos, especialmente falando, sempre recapitulando que a globalização já é um processo que vem lá do processo de intensificação das comercializações, que já estamos se preparando desde o começo do avanço do capitalismo, lá no tempo das navegações, grandes navegações, tá? Já é uma etapa. Alguns autores consideram isso, inclusive, o início da globalização, tá? Mas a partir do século passado, século XX, lá pela década de 70, é que ele se intensifica de uma forma mais veemente, mais forte, mais ferrenha, mais direta, assim, mais corrida, mais forte. E o que significou isso? O que foi esse intensificando? O que mudou? O que intensificou o comércio a nível mundial aí? O que mudou? Bom, a revolução tecnocientífica, tá? A que a gente chama de terceira revolução industrial, certo? Que foi, e disso os bancos formalizaram, conseguiram criar avanço muito grande nas telecomunicações, e a partir disso os bancos interligaram os fluxos de capitais a nível mundial. Isso facilitou o fluxo de capital e isso foi determinante para que o comércio se acelerasse cada vez mais. Sem contar coisas práticas do dia a dia, claro, a questão de cartão de crédito, emissão de máquina de cartão de crédito e todos os tipos de avanço dessa área facilita muito o consumo. Depois vem a compra por internet e assim vai, né? Tudo nessa vibe de telecomunicações, né? Na questão de internet, de telecomunicações, de cartão, de formalização desse aspecto aí. Então isso foi fundamental para esse aspecto, dessa questão aí, certo? Então, também a rede de transportes, gente, inclusive na informação, tá? Sempre é bom, porque o fluxo de informação também é muito grande. Não só na questão do navio, que isso baratearam o custo, fizeram investimentos, baratearam o custo, modernizaram também. Também tem aspecto voltado à questão do transporte aéreo, navio, né? Então, nesse aspecto facilitou bastante o fluxo então da mercadoria também, né? Então isso foi bem impactante, assim, também bem importante nesse aspecto também. A questão do capital trabalho, que já existia logicamente, né? Desde a Revolução Industrial, foi quando terminou a produção que era artesanal, que passou para a produção de série. A questão do capital trabalho se intensificou a partir de então, né? Mas estou falando aqui no nível de globalização também, esse nível mundial também se intensificou muito a questão do capital trabalho, né? Inclusive com busca de leis que favorecesse e facilitasse a questão para fluxo de capital e também tal da... É uma coisa que falam muito, né? Eu vou aprofundando mais ao longo aí provavelmente ensino médio, mas a questão de flexibilização, né, das leis trabalhistas e tal também são aspectos que também são bem buscados nessa questão da globalização aí, na intenção de tentar, inclusive, criar condições iguais e para a atuação do capital internacional, tá? Revolução tecnocientífica, já falamos, né? Revolução tecnocientífica. A revolução tecnocientífica informacional, ou seja, é a técnica e a ciência trabalhando em favor do processo de globalização, tá? Que é chamada terceira revolução industrial.
já está baseado na busca sempre de novos produtos, tá? E a gente pode ter exemplos, mercado, a ciência busca sempre formatar novos produtos, criar necessidades para nós, criar produtos. Inclusive alguns produtos, cada vez mais produtos mais sem durabilidade, né? Que é para quê? Para fomentar consumo, inclusive nesse aspecto também é bem importante. Cada vez mais os produtos produzem mercadorias coisas que valem que duram menos, que é exatamente para fomentar a questão do consumo. E a natureza, coitada, sofre, né? Mas em princípio, a maioria das pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? Principalmente quem quer lucro, né? É muito triste isso aí. Tá? E tem umas leis que avançaram nesse aspecto, já existe um pouco mais de legislação, que já foi muito pior, né? Claro, mas assim mesmo nós temos muito que avançar, porque senão nós vamos terminar com a natureza. Aí depois tem o aspecto da questão da expansão das multinacionais, né? Com o advento depois da metade da década de 50 do século passado, essa expansão começa a se intensificar cada vez mais, e com a globalização da década de 70 em diante, e muito mais ainda, cada vez mais e mais para os países dos países que detêm o dinheiro, especialmente os países lá como França, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Japão, né, basicamente, e Alemanha, basicamente esses aí, que é o que detém a maior parte da tecnologia, que não tem outros que tenham, tem outros que têm riqueza também, mas a grande parte da tecnologia, grande modismo na globalização, quem dita geralmente são esses países aí, tá? Que ditam as tendências, que ditam modas, que a globalização também é isso, né? Aquela ideia de aldeia global, ou seja, fazer com que tudo esteja próximo. Próximo por quê? Por causa que o fluxo de informação é muito rápido, porque a tecnologia informa rapidamente. Então é nesse aspecto que ela vai avançando aí, tá? Com isso, né, com essa questão da expansão das multinacionais, essas empresas começaram a se instalar em países menos desenvolvidos. E por que começaram a se instalar em países menos desenvolvidos? Porque são bonzinhos? Claro que não, né? Interesse de ganhar dinheiro, porque tinha que ter questão do mercado consumidor, né, ficar mais próximo do mercado consumidor, e tem a questão também das vantagens competitivas. Geralmente, os países que estão desesperados, a gente fala aqui de países menos desenvolvidos, a gente fala aqui basicamente de Brasil, Argentina, Índia, México, África do Sul, basicamente esses países aí, tá? Foi onde eles buscaram se instalar porque tem população, que tem mercado consumidor grande e que eles tinham vantagens competitivas, ou seja, queriam atrair as empresas, né? Os estados nacionais geralmente fizeram algum investimento já na indústria de base, né? No caso do Brasil especialmente, fizeram investimento nas indústrias de base, siderurgia e metalurgia. Tem muito minério, tem muito matéria-prima no Brasil também, em outros países também tem, né? Então esse pessoal se instalou com a intenção de que já tinha para se beneficiar das vantagens competitivas. A mão de obra é mais barata, o salário aqui é mais baixo que nos países deles, né? Estão mais perto da matéria-prima que eles precisam, então nesse aspecto então, que eles vieram para cá. E aí teve a tal da divisão internacional do trabalho nesse aspecto, ou seja, até então, até 60, década de 50, 60, estava muito concentrado lá na Europa, esse capital aí no Japão, né? A partir da década de 60, assim, a partir da década de 50, 60, começou a se esparramar para o Brasil, para a Argentina, para a Índia, para esses países, África e México especialmente, porque esse país tinha interesse também na questão de mercado consumidor e na questão de matéria-prima, como eu falei há pouco tempo, né? Qual é o grande problema dessa situação? O grande problema é o seguinte, que os países eles se estabelecem no Brasil e em outros fora, mas eles remetem lucro para o país de origem deles, então grande parte do capital retorna para o país de origem deles. E a gente normalmente fica com pouco recurso da produção que tem aqui. Sem contar que o desenvolvimento tecnológico, tá? Que é o que conta mesmo para a tecnologia, para avanço, para agregar valor, né? Como a gente fala na indústria, que é produzir ganhando mais, né? Ela basicamente é isso. Maior acúmulo, falando mais, valor monetário maior. Eles não repassam as tecnologias nossas aqui, geralmente as fábricas aqui são montadoras, as que vêm para nesse espaço de divisão do trabalho internacional, que eles remetem, o que são? Não são as empresas de ponta. A grandíssima maioria delas são empresas que montam, ou então são indústrias de segunda, terceira linha, já não são mais
as de ponta, né, química fina e tal, que é as indústrias mais importantes do mundo, assim. E que são caras e farmacêuticas, enfim, que agregam muito valor e que eles ficam por lá, ou quando produzem em outros países, eles remetem lucro para a empresa e não passam tecnologia. Então isso é um problema que a gente tem. E aí fica concentrado basicamente nesse país, especialmente aí os Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, Alemanha e Canadá. Basicamente são esses países que ficam mais com esse valor, tá? Então, para resumir esse quadro de hoje, a gente diz que a globalização é desigual. É desigual. Por que é desigual? Porque ela é um mercado de consumo. Porque ela é um mercado de consumo. A intenção da globalização é lucro, é grana. E quem detém a tecnologia e quem detém o capital são os países ricos. E nessa formatação eles continuam sendo os beneficiados. E na verdade eles fazem o processo de exploração dos demais países, acabam fazendo isso pelo mundo, né? O acesso às coisas, por exemplo, só para citar um exemplo clássico, por exemplo, nós temos tecnologia de internet, né? Vocês acham que a tecnologia, o acesso à tecnologia de internet, de web, das tecnologias de pontos é igual ao do Brasil e da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra? Acho que não, aqui é minoria que tem acesso, né? E as tecnologias que nós estamos aqui são secundárias, sem contar isso ainda, né? O desenvolvimento, quando a gente fala o desenvolvimento como um processo mais integrado, assim, não o desenvolvimento só na questão de grana, que às vezes fala em desenvolvimento, acho que é só a questão de lucro, mas nesse caso aqui é o lucro também, né? O capital, o lucro, o desenvolvimento do país, dos estados que eles frequentam, são iguais? Não, os países de lá são sempre muito mais ricos, investem muito mais, têm muito mais condições na área de estudantil, na área de educação, na área de saúde, em todos os aspectos eles têm top de linha, nós ficamos com processo secundário. Então essa globalização não é igualitária no mundo inteiro. O capital, logicamente, até pela remessa que vai para o lucro, além de eles terem a tecnologia mais avançada, nos países que são fabricados no terceiro mundo, eles remetem lucro para lá ainda, então cada vez aumenta mais a desigualdade nesse aspecto. E também o índice de desenvolvimento humano, o IDH, são diferentes. Que IDH, a gente pode falar outra hora, se vocês não ouviram falar disso ainda, mas o IDH é o índice de desenvolvimento humano, tá? É um número que a ONU usa para definir o grau de desenvolvimento de um país. Se vocês quiserem, a gente pode ter uma aula falar só sobre isso para explicar melhor. Se vocês não ouviram falar isso ainda, vocês têm que me avisar aí para a gente falar mais adiante, tá? Certo, gente? Hoje ficamos por aqui então, tá? E espero que vocês se cuidem sempre e tchau, tchau. Até a próxima. Bye!